Oi, gente, tudo bem? Gente, eu comprei um livrinho aqui do Bobbie Goods, mas eu não sei pintar ainda, então eu comprei esse azul aqui. E para não estragar a pintura, eu imprimi, né, um desenho de Bobbie Goods. Comprei essas canetinhas aqui acrílicas, né, que elas são chinesas. Vou mostrar a ponta dela, é assim. E também eu comprei para o meu filho um kit daqueles marcadores, que são esses aqui. Eu não tenho nem o suporte ainda, tá nesse pote de sorvete. Essas são as cores que eu tenho, né, que eu comprei para ele. Não são muitas, mas ele não pinta Bobbie Goods. Ele pinta os desenhos que ele gosta de fazer lá pro canal dele. E algumas canetas já estão começando a falhar. Eu fiz esse gabarito na época, né, para ver as cores. Não tem nada a ver com o gabarito que eu vejo as meninas aqui do YouTube fazendo. Comprei também essa caneta branca aqui, né, para poder fazer os detalhes, os acabamentos. Mas confesso que eu não achei ela tão boa quanto outras que eu vejo por aí. Então venha me acompanhar. Eu escolhi esse tom 10 aqui de vermelho. Eu vou tentar fazer bem assim, cara de Natal, esse desenho assim, bem natalino. Vou utilizar também o número 15, né, desses marcadores da Torch. E também um outro tom mais escuro, que é esse aqui, número 2, que ele é mais escuro que esses dois vermelhos. E ele eu vou utilizar para fazer a sombra dessas nuvens aqui da cortina. Então, aonde tem nuvem aí, eu vou colocar abaixo dela para fazer sombra. Aqui nessa marcação do tecido da cortina também, eu vou marcar e assim por diante, gente. Aí na cortina eu vou fazer toda essa marcação de sombra embaixo de nuvens e do outro lado também. Lembrando, gente, que eu não sou profissional, é a minha primeira vez aí fazendo esse tipo de arte, tá? Então, me perdoem, viu? Qualquer erro meu, eu não tenho nenhum tipo de habilidade ainda com esse tipo de desenho. Também vou utilizar esse vermelho mais escuro, né? Esse vinho, o número 2, para fazer aí as marcações de sombra no cobertor aí acho que é um cachorrinho, né? Então, assim, aonde eu for pintar de vermelho, vai ter um detalhe aí de sombra com essa cor mais escura. E, como eu disse, eu não tenho habilidade, então eu não sei fazer o sombreamento certo, as misturas de cores, né? Eu ainda estou aprendendo, então não me julgue. Uma coisa que eu ouço, né, quando eu resolvo assistir algum vídeo de Bobbie Goods no YouTube, é que ele foi feito para relaxar, né? Para não ficar estressado, né? Então, não existe uma técnica certa para pintar. É que a gente gosta, né, de se inspirar em alguém, em algum desenho, mas não existe uma técnica certa. Então, vamos com calma aí, pessoal. E também é importante dizer que tá onda essa febre dos marcadores, né? Tem do Ohu, que é caríssimo, né? Tem esse da Totes, tem de outras marcas, mas a pessoa também pode pintar do jeito que quiser, com lápis, com giz de cera, enfim. Existem várias técnicas, gente, para poder pintar o Bobbie Goods. Agora eu escolhi esse tom 15, né? Esse vermelho mais claro, né? E vou ir pintando aí a coberta, né, desse cachorrinho. Lembrando que você não deve ficar tirando a caneta, levantando a caneta, né? Que daí a pintura fica mais uniforme. Então, eu vou passando aí de cima para baixo, né? Sem deixar nenhum espacinho. E essa é a maneira que eu achei mais fácil aí de eu pintar, mas vocês pintem do jeito que vocês acharem mais fácil. Aqui nesse desenho, como eu pretendo fazer uma coisa mais natalina, as cores que vão predominar é o vermelho e o verde, tá? Então, tô aí pintando, né, várias partes em vermelho, né, para ficar uma coisa mais natalina. Então, aonde eu coloquei aquela cor mais escura, né, que eu vou chamar de vinho, o touch número 2, eu vou ali passando o vermelho e, olha, pode ver. Aí vai mesclando ali um pouco, né, com aquela cor mais escura. Gostaria mais, assim, de fazer um sombreamento mais bonito, mais profissional, mas eu ainda vou aprender, tá? Então, tá assim, basiquinho, mas olha, já dá um resultado bem bonitinho.
E me conte aí, pessoal, de onde vocês são? Eu sou do estado de São Paulo. E vocês? Eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Então, continuei aqui, né, com o vermelho número 15, passando aí em várias regiões. E agora eu vou pegar esse laranja aqui e vou passar no telhado das casinhas. Vou pintar todos os telhadinhos de laranja. Tem 3 casinhas aqui e as 3 casinhas vai ter o tom de laranja no telhado. Peço desculpas também por qualquer tipo de barulho a mais que não seja a minha voz, porque eu não tenho um ambiente, né, preparado para esse tipo de gravação, tanto de cenário quanto iluminação. Então me desculpem. Gente, eu passei o laranja ali em alguns detalhes do livro, tá? E agora com a canetinha acrílica amarela, porque a minha da Toti já tá falhando, eu venho aqui pintando, né, as páginas do livro de amarelo com essa tinta acrílica, tá? E vou passar também no outro livrinho, porque assim eu não quero uma coisa muito colorida, com muitos tons, né, muitas cores diferentes. Então eu vou aproveitar e vou pintar esse livrinho aqui também de amarelo. A caneca aqui também vou pintar de amarela. E eu acredito que pelo cenário aí de uma noite fria, com neve, eles estão, né, num ambiente aconchegante, estão com cobertor, eu acho que eles estão tomando chocolate quente. Vou aproveitar também e pintar aqui, ó, a chaminé e as portas de amarelo também. Agora no tom de cinza, eu vou fazer aqui as fumaças, né, que estão saindo ali pela chaminé. E vou aproveitar aqui também, fazer um detalhe de cinza aqui no giz, né? E com esse verde mais escuro, número 53, eu vou fazer algumas coisas verdes, né? Pra fazer do jeito que eu falei pra vocês, ficar natalino, né? Então, eu vou pintar aqui a touca, vou fazer como se fosse a iluminação. Então, eu escolhi esse mais escuro e vou para outros detalhes, né? O cobertor também vai ser verde. E, gente, eu não tenho habilidade nenhuma para pintar com a ponta chanfrada. Que sofrimento. Todo mundo diz, é mais fácil, é mais rápido. Gente, mas eu não tenho muito habilidade. Então, pode ver aí que eu vou sofrer um pouquinho para tentar pintar esse cobertor. E daqui a pouco eu já vou virar para a ponta fina de novo para poder terminar, porque senão eu vou acabar estragando aí esse desenho. Então, assim, tudo que for verde, gramado, os pinheiros, alguns detalhes ali na touca, tudo que for verde, a plantinha, né? Eu vou já dar uma adiantada. O melhor jeito que eu encontrei de pintar esse pinheiro e aparecer que tem neve é assim, ó, gente. Na divisa ali de cada pedacinho do pinheiro, eu deixo um pedacinho branco, porque como a minha caneta branca ela não é muito boa, então eu vou preferir deixar já branco ali, né, para aparecer neve e depois fazer outro detalhe com a caneta branca, tá? Mas se a minha caneta fosse boa, eu poderia estar pintando ele inteiro e depois vir e fazer os detalhes. Mas eu achei que ficou bem fofo assim também, pintando desse jeito, né? E aí depois eu faço os detalhes da neve com a caneta branca, já que ela não é tão boa assim. Sigo pintando as plantinhas, né, de verde, com esse verde número 53. Eu vejo que tem vários tipos de fazer folhagem, mas eu não aprendi ainda. Então eu tô vindo aqui com esse verde escuro e depois eu vou passar um verde mais claro para ver se eu consigo fazer um efeito de sombra. Voltando aqui, essa almofada ela vai ser verde e vermelha. Então, aonde ficou branco ali na almofada, eu vou passar o verde escuro. E aí, gente, isso aqui é uma folha sulfite. Então, ela é maior do que aquele Bob Goods que não é original, né? Que eu mostrei pra vocês. Então, assim, parece que cansa muito mais do que pintar aquele que é menorzinho, né? Vim aqui fazendo detalhe com verde escuro,
aqui nesses gramadinhos que estão abaixo ali dos pinheiros. Vou com o verde escuro, fazendo assim em forma de círculo, e depois eu venho com um verde um pouco mais claro e venho tentando misturar as cores. A minha intenção é tentar fazer um degradê, mas como eu disse, estou aprendendo ainda, não vai ser perfeito do jeito que eu queria, né? Agora eu volto aqui com o tom 53 e eu vou fazendo uns pontilhados, né? Pra dar um detalhe aí nesse gramadinho aí. Não sei se é gramado que fala, gente, mas vocês entenderam. Então, eu venho aqui pontilhando para tentar dar uma textura, um efeito aí diferenciado. Não tá muito do jeito que eu queria, mas parece que tá ficando bonitinho, gente. Coloca aí nos comentários. Venho aqui também com esse tom que eu já estava utilizando, né, o 53, e vou tentar fazer um xadrez. Esse xadrez que eu pretendo fazer é com esse verde escuro e com o vermelho. Então, assim, nesse xadrez a gente acaba que não pinta, vai fazendo esses traçados aí e depois eu fiz primeiro na vertical e agora eu estou fazendo na horizontal. Agora com esse vermelho número 10, aonde está branco, eu vou passar o vermelho, tá? Então, eu vou fazer de novo na vertical. Ai, gente, eu sempre confundo vertical e horizontal. Mas enfim, vamos fazer os traçados aí para cima, tá? Aonde tá branco, eu vou passando vermelho, traçando para cima, paralela à linha verde. E depois, quando eu terminar, eu venho agora e vou fazendo o traçado onde está o espaço branco com o traçado deitado, né? Fazendo esse aspecto de xadrez. Gente, olhando assim no vídeo, não dá pra ver que bonitinho que ficou, gente. Não tá muito focado. Minha câmera não é muito boa, mas dá certo. Fica um xadrez bem bonitinho. Aí eu peguei novamente o número 2, que é o mais escuro, e vou tentar aqui fazer essa profundidade aqui, esse detalhe da almofada que ele está encostado. E novamente com o número 10, né, vermelho, eu vou tentar usar aqui essa ponta chanfrada, que eu não sou muito boa, só para tentar adiantar, e com a ponta mais fina aqui vou preencher o restante do desenho. Vou fazer isso onde vai ser vermelho aí nessa almofada. E eu tive uma ideia de fazer coraçõezinhos, mas eu não tenho uma ponta mais fina, ia ficar melhor. Então, fiz com essa ponta fina mesmo da Touch, alguns coraçõezinhos ali para fazer uma estampa diferente. E com esse marrom número 107, vai ser a cor que eu vou pintar ali as casinhas, vão ser todas da mesma cor também. Agora, com o número 95, que é um marrom mais escuro, eu vou fazer detalhes no tronco, nos cabinhos das plantinhas. E aí eu voltei com o 107, né, que é um marrom mais claro. Tô passando ali por cima, porque eu não achei que o tom tava muito bom. E aí vou pintar aqui também o tronquinho dos pinheiros. Com o marrom número 107, eu vou pintar aqui esses detalhes de madeira. Eu não sei fazer ainda a textura de madeira, então eu só vou pintando mesmo, né, esses retângulos aqui. E não tem muito segredo, né? Vou passando a ponta fina para cima e para baixo e para não ficar muita marcação da tinta. E sempre que eu tô utilizando uma caneta, eu tento pensar o que mais que eu posso fazer com essa mesma cor. Então, fiz aqui o pezinho do cachorro, coloquei ali nos dedinhos que eu vou fazer tipo, não sei se eu faço um gato, tô pensando ainda, ou um tigrezinho. Passei também para fazer um chocolate quente e agora eu peguei o marrom mais escuro, o número 95, e estou pintando aqui essa outra parte da madeira com o marrom escuro.
Como eu não sei fazer a textura de madeira, eu tô pintando assim, só vai e vem mesmo, né? Com o número 95. E agora eu vou tentar passar a caneta novamente, assim, para ver se fica pelo menos um pouquinho parecendo a textura aí de madeira. Vou aproveitar também e vou passar aqui a mesma caneta na janela, número 95 da Tode. Estou passando que essas janelas, elas vão ser de madeira. E, gente do céu, olha como eu sou despreparada mesmo. Como eu não tenho experiência com esse tipo de caneta, nem esse tipo de desenho, eu esqueci que elas transferem para baixo. Essa folha é uma folha sulfite A4. E manchou tudo a madeira branca aqui que eu tô utilizando. A mesinha branca tá manchada com essas tintas. Só espero que saia com facilidade na hora de eu tentar limpar, gente. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas me contem aí nos comentários o que vocês utilizaram para limpar. Voltei aqui com a caneta vermelha, né? E tô tentando usar a ponta chanfrada para tentar adiantar esse desenho. E aonde eu conseguir passar a ponta chanfrada, vou passar e o restante passo a ponta fina para fazer um melhor acabamento. E já tá dando um resultado assim bem bonitinho já pintando essa cortina de vermelho. Tá deixando o desenho assim bem vivo e parece que esse desenho vai ficar bonito, né? Espero que eu não passe tanta vergonha aí, né? Ai, confesso, gente, a minha mão já está cansada porque eu não sou acostumada, né, a fazer esse tipo de arte aí. E a minha mão já está cansando, então eu volto novamente com a ponta chanfrada e tento adiantar algumas partes e volto com a ponta fina para tentar dar o acabamento, né, e não estragar aí o desenho. E, gente, eu tô tentando acelerar bem o vídeo, porque senão vai ficar com mais de uma hora de vídeo e não é essa a minha intenção, né? Então tô acelerando bem aí, mostrando, né, pintando essas partes que faltam aí com vermelho. E eu já estou pensando qual cor vai ser esse céu. Eu imagino que nessa paisagem aí que nós estamos vendo, eu quero uma noite. Eu imagino, né, esses dois personagens aí, lendo livros, né, tomando um chocolate quente, numa noite de frio e de neve, né? Então ali volto com o verde novamente, que eu esqueci de fazer esses outros matinhos que tem aqui. Venho com o verde escuro número 53 e depois vou vir com o verde mais claro, tentando mesclar e fazer esse efeito de grama. Na verdade, acho que o nome disso é uma moita, né? Não sei se tem outro nome, gente. Deixa aí nos comentários, porque eu acho que eu tô falando bobagem. E depois de passar o verde claro, né? Venho com o 53 novamente, né? Que é o mais escuro, e faço os pontilhados. Peguei novamente o verde mais claro e vou tentar fazer um tom de sombreamento aí, de luzes nessas plantinhas. E com o vermelho número 15 eu vou pintar esse vaso suspenso de vermelho também. Como eu disse, não quero muitas cores que saiam, né, do vermelho e do verde. Então, sigo pintando aí de vermelho. E sem querer, passei o vermelho onde seria a terra do vaso. Então, peguei ali o marrom, né, 107 e fiz a terrinha. Agora eu venho com o azul 144 e vou fazer como se fosse um sombreamento nessas nuvens. Então, tudo que for branco, eu vou utilizar um azul 144 para fazer o sombreado. Então, vai nas nuvens, vou utilizar na neve, eu vou utilizar no pompom branco do cachorro, né, na touquinha, aonde for branco, onde for branco vai ter esse sombreado nesse tom 144 aí, que é um azul bem clarinho. Vou aproveitar também, vou fazer o céu
o céu do livrinho, tá? E com o verde mais claro aqui, vou pintar o gorrinho, a tuquinha desse bichinho, né? Que eu ainda tô pensando se vai ser um gatinho ou se vai ser tipo um tigrinho. E aí ele tava meio que falhando e eu vim com o verde escuro, vou passar por cima e ver se eu consigo fazer um efeito mesclado, um efeito de sombra, ou simplesmente corrigir ali o que não deu certo. E com laranja eu vou aqui pintar esse lápis. E aí vou passar também no cachorrinho. Vou fazer, deixar sempre uma frestinha ali branca para aparecer o efeito de sombra. E vou pintar aqui o cachorrinho, vai ser dessa cor, que eu acho que fica bem fofinho. Não sei, os personagens, os bichinhos do Bobbie Goods, eu acho muito estranho quando é uma cor muito escura. Eu sou a favor das cores claras. E com a mesma cor eu vou lá e vou pintar o outro bichinho, que eu ainda estou pensando se vai ser um gatinho ou um tigrinho. Coloca aí nos comentários o que você acha que vai ser. Eu peguei um tom de azul, vou fazer um detalhe aqui nos lápis, né, no giz, e com o preto número 120 eu fiz o narizinho dos cachorros. Aí eu peguei o laranja e vou fazer o detalhe ali do pezinho do bichinho, tá? Só que esse laranja tá muito ruim. Eu acho que eu vou escolher um outro tom de laranja, esse daqui, e vou fazer esses triângulos como se fosse um tigrezinho. Um tigrezinho chamado Alfredo, será? Ou um gatinho chamado Alfredo? Não sei, gente. Coloca aí nos comentários se isso é um tigre, se isso é um gato. Eu que estou fazendo, mas não sei que bichinho que foi esse que eu criei, se é um tigre ou se é um gatinho. Aí com o verde claro, vou novamente tentar fazer um xadrez aqui nesse tecido com traçadinhos para cima, tá? Até o final ali do tecido e depois vou fazer ai gente, horizontal ou vertical? O traçado deitado, tá? Em toda a extensão desse tecido. Aí eu vim com o vermelho, tá? E mesmo esqueminha do outro xadrez, aonde tá branco, eu fui traçando em vermelho com os traçados em pé e depois com os traçados deitados, né? Formando aí o xadrez desse tecido. Percebi que eu esqueci de pintar o tronco ali do pinheiro, então vim com marrom escuro 95, depois com o marrom 107 mais clarinho e depois com o marrom da tinta acrílica aí, refazendo ali, refazendo não, fazendo o tronco, né, do pinheiro que faltou. E ali onde tem neve no pinheiro, eu vim com o azul 144, né, fazendo esse efeito de luz aí na neve que eu esqueci de fazer. Eu já decidi, né, que vai ser de noite, então peguei esse azul escuro e vou pintar uma parte, né, a mão livre mesmo, sem fazer nenhum traçado com a régua. Eu vou definir ali um limite onde vai ser escuro e um pouco abaixo vai ser um tom mais claro de azul, mas não muito claro para remeter, né, uma noite estrelada. Vou fazer um dia de frio, né, um dia de noite, uma noite estrelada, mas uma noite fria. Então, vai ser um azul escuro e abaixo dele um tom um pouco mais claro.
Alguns vídeos de Bobbie Goods que eu assisto, eu sempre vejo gente criticando. Ai, a música de fundo tá atrapalhando, que não sei o que. Ai, eu prefiro sem música de fundo, esses tipos de desenhos de Bobbie Goods e tal. Então, gente, esse é meu primeiro vídeo desse estilo, né? Então, eu fiz sem a música, né, de fundo, porque peguei feedback, né, de outros canais e não coloquei. Mas conte-me aqui nos comentários, né, se ficaria melhor com uma musiquinha de fundo ou não. Eu vim aqui com um azul um pouco mais claro e estou mesclando, né, tentei dar uma mesclada ali no azul mais escuro e vou pintar esse restante de céu aqui, tá? Nesse tom mais claro. Eu acho que vai dar um efeito legal, não sei. E depois eu vou encher esse céu, gente, de estrelinhas. Agora eu vou falar uma coisa, gente. Quando eu era criança, não tinha nada desse tipo de coisas que as criançadas têm hoje, né? Celular, internet, TV Smart, canetinha cara, material caro, né? Não tinha nada dessas coisas. O que eu tinha era lápis de cor, giz de cera e caderno velho para desenhar. E parece que eu tô me realizando com essas coisas que eu comprei pro meu filho. E agora ela tá utilizando, né? Não tinha quando eu era criança. Achei que estava muito simples o cobertor verde. Peguei o vermelho e fiz umas bolas maiores e outras menores para dar um efeito de textura diferente. Aí com a minha caneta branca eu vou fazer uns detalhes aí onde tem iluminação. Não sei colocar essa iluminação em todos os lugares que deveria, tá? Estou fazendo do meu jeitinho. E como prometido, vou fazer uns pontinhos que vai simbolizar as estrelinhas. E depois venho com os asterísticos, né? Simbolizando aí estrelas. Então, as estrelas menores vão ser pontilhados, né? Que eu vou fazendo aí onde acredito que tenha estrelas aí no céu, vou pontilhando. E depois, para dar um acabamento, eu venho com o asterístico e... Não sei se é asterístico ou asterisco. E faço as estrelas maiores, assim, dando um destaque. Mas parece que esse céu já deu uma grande diferença no desenho. Eu acho que eu tô gostando dele, né? Por ser o primeiro aqui que eu trago para vocês. Preferi fazer na folha sulfite, né? Então, lembrando que não é a mesma gramatura de um Bobbie Goods. Mas eu acho que tá dando um efeito bacana, gente. Acho que tá ficando legal. Novamente, eu peço desculpa por qualquer outro tipo de barulho que vocês ouçam aí no final, no fundo do vídeo, né? Vim com a branca novamente, tô pontilhando ali o matinho, os pinheiros, né? Fazendo como se fosse neve ali para dar todo um acabamento. E cansa a mão, gente, eu vou ser bem sincera, cansa bastante a mão fazer esse movimento de pontilhado aí, mas no final das contas eu acho que dá um resultado bem legal, assim, de textura, de acabamento. Eu acho que a caneta branca dá um resultado muito bacana, assim, que eu vou dar umas pesquisadas em outras marcas que sejam melhores que essa, porque essa já tá legal, mas ainda não tá do jeito que eu gostaria que ficasse. Vou passar esse branco também nas plantinhas para ver se dá uma luminosidade melhor, né? Ali nos tronquinhos dos pinheiros, enfim. Aonde der para pôr branco, eu vou colocar para dar um efeito de luz. E finalmente, gente, eu acabei meu desenho, ele ficou assim. Se gostou, deixa um like e coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse. E me falem como eu limpar essa sujeira que eu fiz aqui. Olha a falta de experiência. Prometo que se tiver um novo desenho do Bobbie Goods, vou tentar fazer melhor do que esse. Beijo!